Aí está, então, o helenismo, então, ele será 4 correntes de comportamento. 4 correntes comportamentais. Ok, meu caro estudante? Então, atenção, ele é diferente demais dos outros. O homem no centro, mas o homem enquanto ser que tem um comportamento social, um ser que se coloca diante da sociedade de determinada maneira, tá bem? E se caiu, portanto, igual a colega falou, uma questão sobre o helenismo dentro do simulado, não estava na hora ainda, né? Vocês podem observar que eu estou até na frente da matéria do simulado. Né? Nós estamos aqui no módulo 4, né? E o simulado deveria cair no máximo até o módulo 3. Então, aqui nós estamos terminando o módulo 4 e as 4 correntes comportamentais, elas estão aqui, ó. São essas, justamente essas aqui. O cinismo, o ceticismo, e o estoicismo. Tá bem? Então, são estas aqui. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos passar por cada uma delas. Nós vamos ver cada uma delas. Nós vamos analisá-las uma por uma. Né? Então, a gente vai tentar perceber e ver como que cada uma dessas aqui funciona. Quais são os elementos que constroem cada uma delas. Tá bem? Então, vamos lá na primeira corrente do helenismo. Aqui está. Então, eu vou seguir o livro, eu vou seguir o material para ficar mais fácil para a gente. Então, a primeira se chama cinismo. Cinismo. Cinismo, ela é uma filosofia muito interessante. Geralmente, os estudantes gostam muito do cinismo, ela é muito fácil, né? Você já deve ter ouvido falar, fulano de tal é cínico. Você chega lá para uma colega, você acabou de incrementar-se toda para sair no sábado à noite, você chega para a colega e fala assim, meu cabelo está lindo, ela vira para você e fala, está maravilhoso. Mas ela fala aquilo da boca para fora, né? Ela está falando aquilo por falar. Porque lá dentro dela, ela pensa diferente. E não poderia ter ficado pior, por exemplo. Então, vamos ver, então. Isso é um cinismo, uma atitude cínica. É um modo de comportar onde o indivíduo não fala a verdade. Quem que é o grande cínico por excelência, né? Quem cria o cinismo é este rapaz aqui, ó. O Diógenes, ó, ele aqui, ó, ele mora aqui dentro de um balaio, né? Ele mora aqui dentro de uma estrutura, numa praça pública. O Diógenes aqui está. Então, o Diógenes é da cidade de Sinop. E quem que é amigo de Diógenes? Aqui, quem? Alexandre o Grande. Alexandre dizia que se ele não fosse Alexandre, ele queria ser Diógenes. Ele tem uma amizade muito grande com Diógenes. Isso explica porque a cidade de Sinop tolerava esse Diógenes, que era um bicho bastante chato, um bicho complicado na cidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre Diógenes, tá bem? E sobre Diógenes, vamos falar sobre o cinismo. Diógenes, aqui está. Diógenes nasceu em 413 e morreu em 323. Por que a filosofia dele não chama diogenismo? Por que tem que chamar cinismo? O que tem a ver cinismo com Diógenes? Então, eu pego aqui para vocês uma representação de Diógenes no mundo grego clássico. Aqui está, uma estátua de Diógenes. Está vendo? Uma estátua de Diógenes. Quem está do lado de Diógenes? Ó, você vê quem é que está, quem? Um cachorro. Um cachorro.
Porque cinismo vem da palavra quinos. Quinos. Quinismo vem de quinos. Quinos significa cachorro. Por quê? A filosofia cínica é uma filosofia do cão. Em outras palavras, Diógenes tem o mesmo comportamento de um cachorro. Como assim o mesmo comportamento de um cachorro? Diógenes ficava na praça pública. E ele, como um cachorro de rua, como um cachorro que vive na sarjeta, se acontecesse, por exemplo, dele comer na frente de todo mundo, ele não estava nem aí. Ele saía mascando na frente das pessoas. Ele comia de boca aberta. Então, isso é uma falta de educação terrível. Então, ele era igual um cachorro. Ele come olhando no seu olho. O cachorro não caga na frente de todo mundo. Deu vontade do cachorro cagar? O cachorrinho senta, né? O danadinho do cachorrinho senta na sua frente, para não falar um palavrão. O cachorrinho senta na sua frente e olha para você. Ele vai cagando, olhando dentro dos seus olhos. Ah, cachorrinho miserável, né? Ele caga olhando dentro dos seus olhos, sentado na praça. Diógenes fazia a mesma coisa. Diógenes abaixava a calça e cagava na frente de todo mundo. Então, ele tinha um comportamento de um cachorro, até mesmo nas questões de ordem apetitiva e sexual. Se ele tivesse que satisfazer as necessidades sexuais, etc., ele também fazia na frente de todo mundo e tudo quanto, né? Ele tem o mesmo comportamento de um cachorro. Por isso que ele era chamado de quinos, o cão. Então, quinismo, que nós traduzimos por cinismo, é a filosofia do cão, né? Então, é uma conotação pejorativa. Mas isso não quer dizer que a filosofia dele não seja aguda e perspicaz. Muito pelo contrário, a filosofia é muito mordaz, né? Ela é muito aguda e muito mordaz. Então, o que é o cinismo? O cinismo é uma filosofia que não respeita os sentimentos humanos, que não respeita a lei estabelecida pelos homens, que não respeita a legislação. O cachorro não sabe o que é a lei, o cachorro não sabe o que é a legislação, ele não respeita. Tá bem? Ele não respeita justamente estes sentimentos ligados ao ser humano. Então, olha para você ver, o não respeito dos sentimentos, justamente o não respeito às convenções sociais. Observe uma outra característica aqui desta imagem de Diógenes, aqui no alto da nossa tela. Ele está segurando uma lanterna. Vendo? Segurando uma lanterna. Então, ele chegava essa lanterna na cara de todo mundo e falava assim: deixa eu ver se você é honesto. Deixa eu ver se você cumpre os padrões sociais. Já que você é tão bom assim, será que você cumpre todas as convenções sociais? Lógico que é impossível para o homem fazer toda a lei. É impossível ao homem cumprir todas as obrigações legais. E Diógenes, então, andava com essa lanterna, falava assim: deixa eu ver se você é honesto, deixa eu te iluminar aqui, deixa eu colocar essa luz na sua cara para ver se você é honesto. Ah, você nem é honesto, não, vi você pulando na cerca ontem. Eu vi você ontem não respeitando o sinal vermelho, eu vi você ontem falando um palavrão e etc. Em outras palavras, nenhum homem consegue obedecer às convenções sociais. Então, isso é o cinismo. Então, o que é uma pessoa cínica? Pessoa cínica é uma pessoa que não quer obedecer aos padrões. Então, nós vamos chamar, né, já que nós temos um viés negativo,
nós vamos chamar de uma pessoa que segue a falsidade. Um falso, é um dissimulado. Talvez é muito próximo ao conceito que nós temos hoje de um cara cínico. Um cara cínico é aquele cara dissimulado. Então, o cínico é um sujeito desavergonhado. Ou seja, ele não tem vergonha. Olha, que Diógenes não tem vergonha de comer na frente dos outros, de cagar na frente de qualquer um. Sujeito desavergonhado. O cínico é um sujeito descarado, no sentido que ele fala o que ele quiser. Ele fala para quem ele quiser, de modo limpo, claro, absurdo. Então, a verdade, ela rasga, né? A verdade é impactante, e etc. Então, o sujeito cínico é um cara, de certo modo, imprudente. Como ele não pensa nas convenções sociais, como, na verdade, ele está cagando e andando para qualquer convenção social, ele não está nem aí para uma convenção social, então ele se comporta do jeito que ele quiser, ele é totalmente imprudente na relação com as pessoas e tudo quanto, uma imprudência total. Ele é um sujeito impassível, né? Ele tem um tipo de comportamento, né, de impassividade, que nós chamamos até mesmo de ataráxico. Seria um comportamento onde o sujeito ele não se incomoda com nada. Não tem nada que vai tirá-lo do seu sistema. Ele continua da mesma maneira. Então, ele é impassível, ele continua parado, né, diante de todas as situações. E ele é obsceno. Então, o cinismo é muito ligado à obscenidade, etc., né, porque o Diógenes era o cachorro, por aí vai. Então, o que é um cínico? Um cínico, em outras palavras, é um sujeito que não obedece às convenções sociais, que ele segue ele mesmo. Então, o cínico se pauta na falsidade. Olha a frase de Diógenes aqui para nos iluminar, né? Frase para nos iluminar. Os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente às suas paixões. O homem é escravo dele mesmo. O homem segue ele mesmo. Lembrando que um cínico não se importa com nada. O cínico não se importa com as convenções. O cínico não se importa com nenhum elemento. Ele não vai perder a paz dele por nada. Ele não vai perder a paz dele por comida. Ele não vai perder a paz interior dele por Covid. Ele não vai perder a paz por nenhuma situação humana. Ele não vai perder o sono. Ele vai continuar dormindo. Ele não vai se preocupar com as realidades e etc. Então, o sujeito ser cínico não é fácil, não, né? O sujeito ser cínico, então, ele vai eliminar todas as necessidades supérfluas. Então, é um sujeito que vai conseguir viver sem pensar, por exemplo, em dinheiro. É um sujeito que vai conseguir viver sem pensar em alimento, né? E tem muita gente aí que vive para comer, e pensa o tempo inteiro em comer, em beber, em dormir, etc. Esse sujeito, então, ele não é cínico. O cínico se liberta de tudo isso. E, principalmente para nós aqui em filosofia, o cínico se liberta de todas as convenções sociais. Por que eu tenho que dizer a verdade? Fico imaginando um sistema médico brasileiro e o sistema médico americano. Já que muitos dos senhores serão doutores daqui a uns dias, né? Então, muitos dos senhores exercerão a medicina, então, muitos dos senhores terão uma ética cínica com relação ao paciente. O paciente está morrendo, mas você não fala para ele que ele está morrendo. Você é doido?
né, que aqui no Brasil a gente é meio esquisito, então a gente no Brasil tem que ser estudado pela NASA, mas aqui o brasileiro, o médico não pode chegar para ele e falar assim, você vai morrer. Então ele fala assim, por que eu estou aqui no médico, então? O médico é para salvar a vida, você vai falar que eu vou morrer? Então aqui no Brasil é proibido o médico falar que o sujeito vai morrer. Você não fala para o sujeito, você tem 7 dias de vida. Você vira para ele e fala assim, nossa, você melhorou muito, vai para casa, aproveita. E daqui 15 dias você volta aqui no meu consultório, né? E etc. 15 dias nada, o sujeito vai morrer daqui uma semana, mas você não fala com ele. Você o engana. Você não diz para ele a condição real, a sua condição, a sua situação atual. Então você está sendo cínico. Você não utiliza a verdade como critério de base. Você utiliza normas e convenções humanas. Convenções extremamente humanas. O médico americano ele chega no talo e fala para o indivíduo, você só vai viver daqui... Você tem uma semana de vida. Então você aproveita, come, bebe, dorme, ou não dorme, né? Já que você só vai ter uma semana. Aproveita bem a vida e tchau. Foi um prazer te conhecer, nos encontramos no além, se você acreditar nisso. Se não acreditar, tudo bem, que os átomos sejam absorvidos pela natureza e bye-bye para sempre. Então, a gente que não é preparado para absorver a verdade. E o cínico é aquele sujeito que não gosta muito de falar a verdade, né? Então, ele é dissimulado, ele apresenta uma interpretação da realidade pautada nele. Então, aqui está a primeira filosofia helenística. É o cinismo de Diógenes de Sinope. Cinismo. Então, está aí a primeira parte. Está aí, vai até a página 62. Agora, da página 62, nós vamos pular para o próximo. O estoicismo. Estoicismo. O estoicismo é a filosofia deste bonitão aqui. O nome dele é Zenão. Zenão de Cítio. Aqui está o Zenão aqui, ó, esse bonitão aqui. 333 a 263 a.C. Aqui é a mesma coisa. Por que a filosofia dele não chama zenoísmo? Ou zenoísmo, sei lá. Por que chama estoicismo? O que tem a ver estoicismo com o nome com o nome Zenão? É cinismo e Diógenes, não tem nada a ver um nome com o outro. Né? Então, tem que entender a realidade. Aqui é a mesma coisa. Para a gente entender o estoicismo, que é dizer não, a gente tem que entender o porquê da palavra estoicismo. Na verdade, o Zenão, ele tem vários discípulos. E esses discípulos são ensinados em uma escola. Os seus discípulos, então, vão encontrar com Zenão em uma escola que Zenão fundou, em uma escola que Zenão abriu. E nessa escola fundada por Zenão, essa escola feita por Zenão, era justamente uma escola que ficava do lado, que tinha uma porta colorida, uma porta pintada. Então, para você entrar dentro da escola, você passava por um pórtico colorido. E o nome deste pórtico é Estoa. Estoa. Então, para entrar dentro da escola, você tem que passar pela porta. Estoa. Então, daqui vem o nome da filosofia dele, por causa da escola que ele construiu. Então, a escola estoica, a escola da Estoa poikelie, seria um pórtico, uma porta pintada, uma porta colorida. Então, você passa pela porta colorida, você vai para a escola, você entra, portanto, nesta realidade
Que beleza. Estoa, poikilé. Né? Então, aí vem a palavra estoicismo. Então, estoicismo é um pórtico, é uma porta. Aí está, então, o personagem, né, da escola estoica. Nós temos outros personagens importantes também, como Cleantes e o Crisipo, são discípulos muito conhecidos do estoicismo, mas quem entra para a história é quem funda, né? Cleantes e o Crisipo são personagens secundários diante da grandiosidade do mestre, e o nome do mestre é Zenão. Quais são os elementos, quais são os conceitos, quais são as ideias mais importantes do estoicismo? Então, vamos lá, então. Um estoico, ele é um sujeito que procura apatia e ataraxia. Eu vou começar aqui pela palavra apatia, né? É o termo grego chamado apateia. O que é que significa um sujeito que tem apatia? Apatia é uma indiferença. Indiferença. Nós estamos falando de comportamento. Então, é um sujeito indiferente. É um sujeito que tem uma impassibilidade. Ele é impassível diante das situações. É uma indiferença a tudo que acontece. Não tem nada no mundo que vai abalar um estoico. Está aí, ó, o Covid, o estoico não está nem aí. Ele continua com a vida dele, ele continua levando a vida do jeito que ele considera, ele continua levando a vida do jeito que ele acha certo. Então, é um sujeito que chegou à apateia. É um sujeito indiferente com relação a todo mundo que o cerca. É um modo de vida assim, muito interessante, né? Um indivíduo, então, que tem apatia, um indivíduo que tem indiferença às coisas do mundo. E, além da apatia, nós temos a ataraxia, que é a segunda característica de um estoico. Então, da apatia, nós temos a ataraxia. Ataraxia é um sentimento de paz interior. Paz interior. Nada vai abalar o sujeito. De novo, é a impassibilidade absoluta. É um termo muito interessante para a gente falar o que é o estoicismo. O cara é impassível. O cara que tem um estado de paz interior tão grande, ele tem uma tranquilidade da alma. Ele tem uma força interior gigante. É uma força interior mesmo, né? É um sujeito, por exemplo, que consegue enterrar um parente que ele gosta demais, enquanto está todo mundo chorando, desabando, ele está ali consciente. Então, é um sujeito estoico. O sujeito estoico, então, ele se coloca diante da situação e ele vai resolver o problema. A família está toda chorando e enlutada. Ele está ali firme. Ele está como uma rocha inabalável. Então, o estoicismo é a filosofia que propõe o alto, olha para você ver, controle diante das situações. O sujeito que se controla diante das coisas do mundo, diante das realidades. Ele tem autocontrole. Ele que direciona a sua vida, não outras coisas. Ele que dá o rumo que ele quer à sua existência. Ele tem autocontrole. Então, a felicidade para o estoico, já que nós estamos falando de felicidade,
felicidade para o estoico está justamente no homem virtuoso. Qual que é a virtude que ele tem que ter? Apatia e ataraxia. Ser indiferente às coisas do mundo, ter paz interior, ser impassível, se controlar diante das coisas do mundo, né? Ele não considera um bem ou um mal como a coisa mais importante do mundo. Ele analisa a situação, ele é frio, ele é calculista. Então, para ele, essas características, essas virtudes, vão fazer o homem compreender realmente como que acontece o processo de entendimento, o processo de conhecimento da realidade humana. Então, nós temos aqui a indiferença, nós temos aqui a paz interior. Tá bem. Apatia, ataraxia. Continuamos, então, com o estoico. O estoico, então, ele vai apresentar, além desta apatia, além desta ataraxia, né? Ele vai buscar a felicidade através de 3 princípios básicos, através de 3 princípios assim fundamentais. 3 princípios, né? Então, vamos lá ver quais são esses princípios que vão fazer a gestão de um estoico. Primeiro princípio é conservar-se a si mesmo. Está vendo? O homem impassível diante da realidade, ele se conserva, ele se mantém, ele percebe determinismo, percebe fatalismos, ele percebe caminhos ruins, ele percebe muitas vezes que vários homens são guiados pela ideia de destino e tudo quanto. Mas, de novo, ele é impassível, ele se controla. Então, o estoico tem autocontrole, ele se conserva diante da realidade. Outra ideia, outro princípio do estoicismo, ele vai se apropriar de tudo que seja necessário para ele se conservar. Ele vai se apropriar dos elementos humanos para a conservação. Então, ele vai, se tiver que fazer meditação para ele dominar os seus impulsos, ele vai fazer. Se ele tiver que mudar a alimentação, ele vai mudar. O ser humano, então, ele que busca a felicidade, ele tem uma ligação muito grande com a natureza. Então, ele vai tentar se conservar porque ele sabe que a natureza humana é passageira. Então, ele vai conservar o seu corpo, ele vai conservar a sua vida, ele vai ficar muito na dele, na paz interior e tudo quanto. Então, um estoico, então, ele não é muito chegado, por exemplo, à atividade física, ele não é muito chegado a ficar correndo demais, andar de bicicleta demais, ele quer conservar a sua vida. Ele é um bicho preguiça, digamos assim. Se quer ser um animal, ele seria o bicho preguiça, com as características que ele tem e tudo quanto. Terceiro princípio, o sujeito tem que constantemente fazer isso aqui, autocrítica, para que ele possa viver melhor, para que ele possa se conciliar consigo e com as coisas. Quando ele se concilia consigo e com as coisas, ele vai equilibrar racionalidade com emoção, ele vai conciliar vários elementos que são importantes para a construção do ser, para a construção do homem e tudo quanto. Então, um estoico, então, ele tem noção do que ele tem que fazer. Ele sabe o que é o bem. Ele sabe aquilo que ele tem que seguir.
Um estoico, então, é um homem racional, é um homem que tenta superar tudo pelos critérios da razão. E nada vai danificar a sua razão, nem aquilo que é considerado mal. Apesar dos pesares, esta filosofia estoica ela vai voltar de modo muito interessante dentro do cristianismo. O cristão vai gostar demais do estoicismo e vai buscar no estoicismo várias e várias situações para inspirar a sua vida. Então, aqui está, meu caro estudante. Então, para a aula de hoje, para o dia de hoje, que fique bem claro para a gente, então, que o helenismo é aquele movimento filosófico de comportamento. São filosofias éticas. No dia de hoje, vimos duas correntes éticas. Primeira corrente ética, o cinismo, a dissimulação. Segunda corrente ética, esta aqui, o autocontrole, o estoicismo. Tá bem? Aí, na próxima aula, nós vamos ver as outras duas. Vai sobrar ainda o ceticismo e o epicurismo. Mas aí é numa outra oportunidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Tá bem? Alguém gostaria de fazer alguma intervenção? Tudo quanto? Então tá. Né? Então, um abraço para vocês. Fiquem em paz. Tchau, Vanei. Falou, Rei. Isso aí, Obrigada. galera. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser, tá? Obrigada. Falou, falou. Amém.